gente, tudo bem com vocês? Eu sou Júlia Leite, consultora de imagem, e nesse vídeo nós vamos falar sobre tipos de corpo. Você sabe qual é o seu tipo de corpo? Não? Então eu vou te ensinar a descobrir de uma vez por todas nesse vídeo hoje. Bom, se você ainda não conhece a minha página no Instagram, eu sou consultora de imagem e eu tenho uma página que se chama Look Todo Dia e lá eu dou dicas de moda todos os dias. Então se você gosta de moda, você precisa conhecer a minha página. Eu vou deixar aqui embaixo, já corre lá no Instagram depois que assistir esse vídeo para poder seguir, tá bom? Gente, hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que é muito importante na consultoria de imagem, que é uma das primeiras etapas da consultoria de imagem que nós fazemos com a nossa cliente, que é descobrir o tipo de corpo da cliente. Mas afinal, por que descobrir o tipo de corpo é tão importante? Gente, o que acontece muitas vezes é que a gente constrói um guarda-roupa totalmente equivocado para nós. Por que isso acontece? Porque nós não temos o autoconhecimento necessário para construir um guarda-roupa adequado que realmente se encaixa pra gente, sabe? E quando eu falo isso, eu falo tanto de personalidade, que aí entra muito a parte do estilo pessoal, quanto de corpo, entendeu? Então o que acontece muito é que a gente acaba investindo, comprando peças erradas para o nosso guarda-roupa. Peças que não se encaixam com o nosso estilo pessoal, porque muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso estilo pessoal, e peças que não se encaixam com o nosso tipo de corpo, porque muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso tipo de corpo, e quando a gente sabe, a gente não sabe quais são as peças que valorizam o nosso tipo de corpo. E aí, quando você não conhece o seu tipo de corpo, você não sabe quais são as peças que valorizam o seu tipo de corpo, você acaba investindo nas peças erradas e colocando elas lá dentro do seu guarda-roupa. E qual que é o problema disso, gente? O problema é que quando você vai se vestir, você não consegue encontrar nada que fique bem no seu corpo. É aquele clássico, tenho o guarda-roupa lotado de roupa, mas na hora de me arrumar, na hora de sair, eu abro meu guarda-roupa e não encontro nada pra vestir. Por quê? Porque eu não tenho peças que me favorecem, porque eu não sei quais são as peças que me favorecem. E é exatamente por isso que descobrir o tipo de corpo é tão importante. É por isso que na consultoria de imagem, a gente sempre trabalha com a cliente primeiro o autoconhecimento, né? Então a gente trabalha primeiro o estilo pessoal dela e depois o tipo de corpo dela, pra gente poder descobrir quem é essa cliente, quais são as peças que servem pra ela, que favorecem ela e que estão relacionadas com a personalidade dela de fato. E aí depois que a gente passa por essa fase de autoconhecimento é que a gente vai construindo um guarda-roupa adequado para aquela cliente. Então por isso descobrir qual é o seu tipo de corpo é muito importante para você conseguir construir um guarda-roupa adequado para você, com peças que realmente te favorecem e te vestem bem. Eu sempre falo, gente, que não existe corpo errado, existe a forma certa de usar as peças para valorizar o seu corpo, tá? Então você não precisa vestir 36, você não precisa ser magra para poder se vestir bem, para poder ser estilosa, para ser elegante, nada disso. Você consegue ser elegante, ser estilosa, se vestir bem com o corpo que você já tem. Você só precisa descobrir como usar as peças a seu favor. Tá, Júlia, eu já entendi, eu já tô louca para descobrir qual é o meu tipo de corpo, mas como que eu faço isso? Então vamos lá, gente. Existem 5 tipos de corpo feminino que a gente trabalha na consultoria de imagem, tá? O primeiro deles é o ampulheta, que possui como característica principal ombros e quadris nas mesmas medidas e a cintura mais fina, tá? Geralmente a cintura é de 20 a 30 centímetros mais fina do que os ombros e os quadris. O segundo tipo de corpo é o retângulo, que também possui ombros e quadris na mesma medida, só que a cintura geralmente ela é reta, ela não tem curvatura, tá? Então ela tem medidas muito próximas, também as medidas dos ombros e dos quadris. O terceiro tipo de corpo é o triângulo, que também é conhecido como corpo pera, que possui os ombros bem menores do que o quadril. O quarto tipo de corpo é o corpo triângulo invertido, que, como o próprio nome diz, é um triângulo invertido. Então, ele tem os ombros mais largos do que o quadril. E o quinto tipo de corpo é o oval, que possui a cintura mais larga do que os ombros e os quadris, tá? Geralmente, essa pessoa tem um abdômen muito grande. Geralmente, são pessoas que usam tamanhos plus size, porque quando a gente engorda, a gente
gente engorda de forma desproporcional e geralmente a nossa cintura se torna maior do que os nossos quadris, os nossos ombros, tá? Então, geralmente o corpo oval está relacionado ao sobrepeso. Bom, uma dúvida que muita gente tem é a seguinte: o corpo retângulo ele é conhecido como corpo de modelo, né? Não é à toa que é o corpo da Gisele Bündchen, é o corpo da Alessandra Ambrosio, muitas modelos têm o corpo retângulo. Então, muita gente que às vezes não é magrinha, que não tem a barriga chapada, pensa que não pode ter o corpo retângulo, mas pode sim, tá? O tipo de corpo não necessariamente está relacionado ao peso. Então, você pode ter gordura localizada no abdômen, não ter um abdômen chapado como o da Gisele Bündchen, mas ter o corpo retângulo. Então, como eu falei, cada tipo de corpo possui sua característica relacionada sempre ao ombro, quadril e cintura. Então, são essas 3 medidas que a gente vai usar para poder descobrir qual é o tipo de corpo. Lá no meu e-book, Desvendando o Tipo de Corpo, caso você não conheça, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Eu tenho um e-book que fala sobre isso, né, que ensina a medir o seu tipo de corpo. Lá eu ensino 3 técnicas que as consultoras de imagem usam nas clientes para poder descobrir qual é o tipo de corpo delas. Mas aqui eu vou ensinar só uma para vocês, para esse vídeo não ficar muito grande, que é através da medida. Então, como é que a gente vai fazer, gente? Você vai medir toda a circunferência do seu ombro, toda a circunferência da sua cintura e toda a circunferência do seu quadril. E aí você vai ter as medidas, né? As 3 medidas de ombro, cintura e quadril. E com essas medidas você vai analisar as proporções. Então, o meu quadril, ele tem uma medida muito maior aos meus ombros. Então, provavelmente o meu corpo é o corpo triângulo. E os meus ombros têm uma medida muito superior ao meu quadril. Então, provavelmente meu corpo é o triângulo invertido. Entendeu? Você vai analisar essas medidas para ver qual que é a proporção do seu corpo. Mas é importante você ficar atenta porque nem sempre as medidas são exatas, né? Então, por exemplo, quando eu falo que o ampulheta tem ombros e quadris na mesma medida, não é exatamente 100% na mesma medida. Pode ser que varie alguns centímetros, mas vão ser medidas bem próximas, né? E a cintura, como eu falei, geralmente de 20 a 30 centímetros menor. E aí, gente, com essas 3 medidas em mãos, você vai conseguir identificar de uma vez por todas qual é o seu tipo de corpo. Bom, agora que você já sabe qual é o seu tipo de corpo, você só precisa descobrir quais são as peças que favorecem o seu tipo de corpo para você poder comprar as peças certas para colocar no seu guarda-roupa. E eu te garanto que vai ficar bem mais fácil se vestir, gente. Se você quiser a minha ajuda para descobrir quais são as peças que favorecem o seu tipo de corpo, as peças que não favorecem, mas que você pode usar com alguns truques, você pode conhecer o meu e-book, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que se chama Desvendando o Tipo de Corpo. Então, se você quiser conhecer, é só você clicar no link que tá aqui embaixo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e já se inscrever no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá!